Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar, de ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar no seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é a formação do administrador público em Portugal. E, para tanto, eu estou aqui com muita satisfação ao lado do professor Francisco Ventura Ramos. O professor Francisco é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, também é diplomado pela Escola Nacional de Saúde Pública, é professor auxiliar convidado de Economia de Saúde do Grupo de Disciplinas de Ciências Sociais em Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. É presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu no período de 2000 e 2001. Também já atuou como subdiretor-geral da Direção-Geral da Saúde em 1997, consultor da Administração Regional de Saúde de Lisboa em Vale do Tejo entre 1996 e 97. Entre 81 e 97 foi administrador hospitalar, consultor internacional e nacional, realizou diversos estudos econômicos de medicamentos para companhias farmacêuticas, além de estudos econômicos e de organização de unidades privadas de prestação de cuidados de saúde. Atuou como secretário de Estado adjunto da Saúde no período de 2008 e 2009 e atuou como secretário de Estado da Saúde também em diferentes períodos, aí compreendidos entre os anos de 1997 até 2005, 2008. Suas áreas de especialidade: economista da saúde, especializado em organização, gestão e financiamento de serviços de saúde, também em avaliação econômica de programas e tecnologias de saúde, em políticas e administração de sistemas de saúde. Administrador hospitalar, sendo nestas áreas especialmente autor de cerca de 25 artigos publicados em livros e revistas técnicas da especialidade e atualmente é o presidente do INA, o Instituto Nacional de Administração Pública, aqui em Lisboa, em Portugal, que nos recebe para a gravação de mais esta teleconferência. Professor Francisco, é um prazer, uma satisfação. Um prazer muito grande. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos receber aqui e participar, sobretudo, de mais este programa, essa teleconferência deste programa. É um gosto receber-vos aqui e, naturalmente, gostaria de começar por saudar a vossa visita e saudar todos os alunos que eventualmente venham a consultar este vídeo e dizer que é naturalmente um enorme prazer, digamos que naturalmente posso partilhar alguns conhecimentos sobre a administração pública em Portugal. Agora que tenho a responsabilidade de dirigir o Instituto Nacional de Administração e, portanto, a preocupação fundamental é treinar os dirigentes da administração pública portuguesa. Partilhar esses conhecimentos com os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina e com os amigos brasileiros é naturalmente um gosto, porque as preocupações são semelhantes, são as mesmas. O papel da administração pública em Portugal e no Brasil é naturalmente muito parecido: servir os cidadãos, servir o povo. É para isso que trabalhamos e, naturalmente, compartilhar isso com os estudantes do país irmão com a mesma língua, o português, é um gosto e uma alegria para mim. Muito bem. Como normalmente nós fazemos nesses programas, a gente exibe agora uma breve reportagem, um pequeno vídeo que mostra qual é o perfil do Instituto Nacional de Administração, como ele se constitui, quais são as suas missões e desafios. Acompanhe a exibição dessa reportagem. O Instituto Nacional de Administração é uma instituição pública localizada em Oeiras, a oeste de Portugal. A sede do Instituto é o Palácio dos Marqueses de Pombal, uma construção típica das casas senhoriais portuguesas do século XVIII. A administração pública é o foco dos cursos superiores e das atividades de formação do INA.
Em 2010, o Instituto abriu vagas para 89 cursos superiores de especialização e técnicos voltados para a informática, gestão administrativa, assuntos jurídicos e línguas estrangeiras. Uma das missões do Instituto é estabelecer relações de cooperação com instituições similares, nacionais e estrangeiras, principalmente as dos países de língua portuguesa. Exemplo disso é o programa Escola de Outono em Administração Pública, que é realizado anualmente com o objetivo de apoiar projetos de mestrado e doutorado relacionados à administração pública, gestão e ciências sociais. O programa aceita alunos de outros países e é uma boa oportunidade de aperfeiçoar conhecimentos. Muito bem, estamos de volta para conversar aqui com o professor Francisco Ramos, que é o presidente do Instituto Nacional de Administração aqui de Lisboa, Portugal, que nos recebe para conversarmos sobre a formação do administrador público em Portugal e, sobretudo, o papel que o INA tem desempenhado nesse sentido. Professor, ao longo da trajetória do Instituto, qual é a avaliação que se pode fazer nesta atual situação, nesta altura da atuação do Instituto com relação ao papel que já desempenhou e os desafios que tem por diante? O Instituto Nacional de Administração, o INA, como é conhecido, existe já há 31 anos. Foi criado em 1979, numa altura também de grande transformação da sociedade portuguesa, a seguir à Revolução dos Cravos de 74, portanto no final da década de 70, em que tudo estava em mudança em Portugal. E desde o momento da sua criação, que a lógica foi o sentimento que Portugal precisava de uma administração pública capacitada, de uma administração pública forte, com bons dirigentes, com técnicos muito qualificados, para ajudar ao desenvolvimento do país. E essa tem sido a principal missão que o INA tem desempenhado ao longo dos seus 30 anos. Muitos milhares de técnicos superiores, de quadros superiores e de dirigentes da administração pública portuguesa passaram pelo INA ao longo destes 30 anos e provavelmente o melhor sintoma de que o INA tem desempenhado bem essa missão é que normalmente gostam de voltar. Esse é o melhor indicador de que posso citar qualidade do papel do INA. Desde cedo também que a administração pública portuguesa tornou obrigatória a qualificação profissional dos seus dirigentes. Hoje não é possível ser dirigente de um serviço público em Portugal sem ter uma formação específica em administração pública. E esse tem sido um papel que maioritariamente tem sido desempenhado pelo INA. Também as universidades portuguesas fornecem essa formação, mas de uma forma clara é o INA que tem treinado, talvez 80% dos dirigentes portugueses já passaram pelos cursos do INA. Naturalmente que a preocupação é preparar esses dirigentes para os desafios de uma administração moderna, de uma administração ágil, de uma administração que se pretende cada vez mais eficiente também, mais sensível aos custos. O que nem sempre é fácil, mas o INA tem, penso eu, sabido adaptar os seus programas, os seus módulos de formação no sentido de incorporar aquilo que de mais moderno existe no mundo nos seus cursos e, digamos, na sua oferta de formação. Agora, no Brasil, quando se conversa sobre administração pública, sobre gestão pública, invariavelmente se ouve manifestações de que o Estado é lento, excessivamente burocrático ou burocratizado, que o Estado está invariavelmente à mercê de interesses político-partidários. Como é que o senhor responderia a esse tipo de manifestação no universo de Portugal e da atuação que o INA tem sobre isso? Essa é uma crítica que não é exclusiva, nem do Brasil, nem de Portugal. Essa é uma crítica que tem, provavelmente, um lado justo. O Estado
com frequência tem um papel demasiado burocrático, demasiado pesado e também com alguma frequência é pouco sensível às necessidades dos cidadãos. Isso é uma crítica justa em muitos países do mundo. O que é que justifica isso? O Estado tem que garantir tratamento igual a todos os cidadãos. Não é aceitável que as regras, seja no Brasil, seja em Portugal, sejam diferentes no norte ou no sul, ou mais no interior ou numa cidade. Isso significa muitas vezes que não é fácil gerir um serviço público com as mesmas regras, estejamos a falar de um serviço de saúde, ou de educação, ou de justiça, ou de segurança interna. E esse é um caminho que em Portugal temos feito também de permitir que, sem perder as regras fundamentais e o sentido ético, justo, de equidade que os serviços públicos devem ter, permitir flexibilizar a gestão do serviço público no sentido de o adaptar ao serviço que presta. O que quer dizer, na prática, de facto, que a gestão de um serviço de saúde deve ter algumas especificidades que provavelmente não são importantes na gestão de um tribunal, ou na gestão de uma universidade, ou na gestão, digamos, de um outro serviço público. E isso é muito importante que seja possível ter essa flexibilidade. Mas há valores que são próprios do serviço público, questões de ética, de respeito pelo cidadão, de valores de serviço ao cidadão e, sobretudo, valores de equidade, de garantir o mesmo tratamento a qualquer cidadão, seja rico, seja pobre, seja camponês ou urbano, que são muito importantes e que são um valor em si. E que, por vezes, podem trazer problemas em termos de eficiência do funcionamento dos serviços. Mas esses valores devem ser considerados. E para considerarmos uma avaliação do serviço público, eu acho que é insuficiente considerarmos apenas aspectos ligados à eficiência. As questões de acesso universal de todos os cidadãos, de disponibilidade permanente do serviço, são também muito importantes. Em resumo, e talvez me tenha alongado demais nesta resposta, a burocracia é de facto algo que deve ser combatido, mas a existência de regras universais que garantam tratamento igual é um valor em si que muitas vezes compensa alguma menor eficiência na prestação do serviço público quando a comparamos com o serviço privado. É muito importante garantir a universalidade do serviço público que é prestado, mais uma vez, seja na saúde, seja na educação, seja noutros setores. Agora, há um outro aspecto que me parece que, se for observado pelas diferentes esferas do serviço público, aponta para indicadores que são representativos, que é a satisfação do público e, ao meu juízo, a maturidade que a sociedade, de um modo geral, alcançou no sentido de cobrar por um serviço que seja eficiente, transparente e acessível a todos. Eu só diria que também a sociedade portuguesa está atenta a isso e ajuda a desenvolver ações e ferramentas mais próprias do serviço público. Sem dúvida. Isso hoje em Portugal é muito evidente em vários setores da atividade do serviço público. A sociedade portuguesa hoje exige um serviço público universal, disponível para estar atento às necessidades do cidadão e exige também que seja prestado em tempo útil, portanto, com eficiência e com muita prontidão. O que existe, de facto, também um esforço muito grande dos administradores públicos. Mas é importante garantir uma boa ligação com os cidadãos.
A transparência de funcionamento dos serviços públicos é um fator essencial que eu traduziria numa palavra, ou se quiser numa frase, a necessidade de prestar contas. A responsabilidade de um gestor da coisa pública hoje, em Portugal e na maior parte dos países, estou certo que no Brasil também, não é apenas tentar fazer as coisas bem, mas depois, além disso, há que ser capaz de prestar contas do que se fez com os recursos públicos que são postos à nossa disposição, aquilo que conseguimos e estarmos disponíveis para prestar contas. Isto que pode parecer uma questão moral é, na prática, muito mais do que isso. Estando os serviços organizados para satisfazer essa responsabilidade, na prática, aquilo que verificamos é que isso contribui para melhor organização, para resolver algumas coisas que não estão bem organizadas, mas que a responsabilidade de prestar contas faz com que se lhes preste atenção, que se resolva o problema e que estejamos sempre disponíveis para assumir a responsabilidade de todas as decisões que tomamos. Sabendo que, tratando-se de serviços públicos, todas as decisões vão ter implicações na vida cotidiana dos nossos cidadãos. E por isso esse é um ponto muito relevante.